Fala galera de todo o Brasil, beleza? Meu nome é Samuel Pereira, esse daqui é o nosso canal Sangue Santista 3S. Uma ótima quinta-feira para todo mundo, eu espero que esteja tudo bem com vocês. E, pessoal, vamos falar de Santos Futebol Clube, mercado da bola, que é o seguinte. Santos está interessado no lateral esquerdo do Flamengo, a gente vai falar sobre isso aqui. Santos que está negociando o Natan, todo mundo sabe, meio campista do Atlético, que esquentou a negociação, vamos falar sobre isso. Pode ser que ele seja o novo camisa 10 do Santos. E vamos falar muito mais a partir de agora no canal, ok? Mas antes, vocês que estão chegando agora aqui no canal pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho, assim você fica por dentro de tudo que rola no canal. Se você gostar do vídeo, você dá o likezinho aí pra gente. E não se esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos nas suas redes sociais, ok? Então, bora lá. É o seguinte, eu queria começar falando dessa notícia de momento, que é o seguinte. O Santos Futebol Clube está interessado então em laterais, a gente precisa de reforços. Todo mundo já sabe que o Santos sondou o lateral esquerdo do Atlético Mineiro, o Hernandes, mas não é um jogador que todo mundo morre de amores por ele no Santos, não. Um jogador bem limitado. Então o Santos já mudou o foco. Qual que é o próximo agora? O lateral esquerdo, o René do Flamengo. Ele mesmo, 29 anos, não é um jogador velho. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022. Faz 4 anos que ele está no Flamengo. O Flamengo comprou ele do Sport, né? E tem uma coisa, tá chegando a hora do René, que está interessado em buscar novos áreas, jogar num outro clube, ser titular, porque lá no Flamengo, além de ter o Felipe Luiz, que é o titular, gente, tem um menino lá que chama Ramon, que está pedindo passagem, é um ótimo lateral esquerdo, então vai ter muito mais oportunidades e o René vai ficar limitado a jogar de vez em quando lá. Então o Santos tem interesse e já foi conversar com o Flamengo. Só que o Flamengo, então, como mudou o comando técnico, vai depender do aval do Paulo Souza, lá se ele libera o René para conversar com o Santos e negociar para que ele seja o nosso novo lateral esquerdo para 2022. O que vocês acham? Eu vou falar minha opinião, depois vocês deixam de vocês aqui para a gente trocar essa ideia. Eu acho ele um bom lateral que serviria bem para o Santos, porque ele é um lateral esquerdo bem defensivo, defende bem, entendeu? Tem um bom passe, só não é aquele lateral apoiador, aquele que chega bem na frente. Mas aí a gente já tem o Felipe Jonathan. Então a gente precisa de um lateral esquerdo de características diferentes, defensivas, né? Então eu acho que ele seria um bom nome para jogar no Santos na lateral esquerda e disputar essa posição aí com o Jonathan para 2022. Aí dá a opinião de vocês aqui para a gente depois debater, ok? E aí, outro assunto. O Santos está interessado no meio-campista Natan do Atlético Mineiro, todo santista já sabe. Só que o Santos, a princípio, fez aquela proposta ao Atlético, né, gente, de dividir os vencimentos do jogador. Ou 50% a 50%, ou 60% a 40%, porque o salário dele é 380 mil reais lá no Galo. Só que daí o Atlético prontamente já não quis saber, porque não faz sentido o Atlético bancar o jogador no Santos, sendo que tem outros 2 clubes, 3 interessados que ficam com os vencimentos totais do jogador, 100%. E aí o Santos então viu que é o seguinte, conversou lá o Dracena com o presidente do Santos, que é o seguinte, se o clube não cair na real e não oferecer salários um pouco melhor, um pouco maior para os jogadores razoáveis aí, de nível um pouco acima, não vai vir ninguém, gente. Porque hoje, jogador de futebol, você aí oferecer para ele 150, 180 mil, ó, podem ver aí pelo Marcos Leonardo, o Santos ofereceu 180 mil e o cara acha pouco, entendeu? Então, quer dizer, esses salários aí de 130, 150 mil, muito difícil o jogador de futebol aceitar para vir jogar no Santos. Então, tá na hora de a gente saber que o Santos também sabe que tá na hora de oferecer, sim, aí 300, 350 mil para alguns jogadores, senão não vai vir ninguém. Então, em cima disso, o Santos já sabe e já percebeu que vai ter que fazer uma proposta muito maior, melhor para o Natan, por volta de 350 mil reais, para que ele venha, então, vestir a camisa 10 do Santos. O que ajuda o Santos é que o Natan, ele quer vir jogar no Santos, porque ele sabe que é um baita de um clube, uma vitrine muito grande, vai vestir a camisa 10 aí porque o Santos, né, ofereceu a ele, porque ele é um meio-campista que joga mais ou menos ali, né, com essa função. Então ele tem interesse, aí facilita bastante a negociação. E tá na hora, né, gente? Então vamos buscar aí, vamos oferecer um salário maior para que esses jogadores
de um nível um pouco acima venham reforçar o Santos, porque a gente precisa de reforço. Não vamos com esse time aqui de 2021 não para 2022, senão vai correr risco de rebaixamento. Essa é a grande realidade. Não vamos aqui mentir pro torcedor não, porque ninguém vai ficar bom do dia para noite. Seu time de 2021 é um time bem limitado, com esses problemas de rebaixamento em todas as competições, vai brigar de novo em 2022, porque ninguém vai melhorar do dia para noite não. Quem é jogador razoável vai continuar razoável, quem é jogador limitado vai continuar limitado e assim por diante. Então, o que vocês acham do Natan? Ele é o camisa 10 para o Santos que seria bom? Ou vocês acham que não seria bom no Santos? Eu acho que ele se encaixaria no Santos, não sei se será titular, o Santos acha que ele vai ser titular, eu não sei, tenho minhas dúvidas, mas seria um bom reforço para compor o elenco e é o camisa 10 que tem no momento, gente. Não tem outro em vista. O Santos focou então no Natan. E é isso daí. Ou dá certo com o Natan, ou depois vai tentar um outro nome, ver se sobra alguém aí, porque tá cada vez mais difícil você achar jogadores bons no mercado. Ele tem 25 anos, um jogador jovem, com uma possível revenda depois, então acho que vale a pena. E o Santos vai ter que, então, soltar o escorpião do bolso aí, o seu Rueda, porque tá na hora, senão não vai vir ninguém, ok? Então, o Natan esquentou a negociação com o Santos e o Santos aceita, assim, então, pagar um salário maior para ele. O que vocês acham do Natan no Santos? Dá opinião aqui pra gente trocar essa ideia. E para finalizar, gente, eu queria falar justamente do Edu Dracena. Ele veio para comandar todo o departamento de futebol do Santos, então. O que acontece? Ele deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes falando da dificuldade de contratar jogador, com, o Santos não tem muito recurso, não pode pagar alto salário, jogador de futebol cada vez mais quer ganhar, os seus salários lá em cima, então fica difícil para negociar. E ele falou que o telefone dele não para de tocar das 8 da manhã até as 10 da noite, é empresário oferecendo jogador, e ele tem que estudar um por um os nomes, depois levar para a diretoria do Santos para ver se tem interesse ou não. Então a gente sabe que dá trabalho. Não vamos falar aqui que não dá. Só que tem uma coisa, eu acho que o Dracena está fazendo um trabalho no Santos por enquanto bem razoável, porque ele não está usando a criatividade dele, do Dracena, de pegar jogadores lá no Santos que não jogaram nada no Santos, e que poderiam ser moedas de troca com outros clubes, como o Batistão, como o Daniel Guedes, como o Balieiro, como outros e outros que lá estão no Santos. Vamos usar eles para trocar com outros clubes, como o São Paulo está fazendo e outros clubes estão fazendo, moedas de troca. Ele não aproveita isso, não bola uma estratégia ali de oferecer esses jogadores para um determinado clube e tentar trazer um outro, Então, quer dizer, ele está muito devagar nesse ponto. E é o seguinte, gente, na minha opinião, ele cometeu um erro até agora do Dracena muito grave, na minha opinião. Depois vocês deixam de vocês aqui, que é o seguinte: na situação da renovação de contrato do Marcos Leonardo, ele falou aquela frase que não pegou bem, eu falei aqui nesse canal aqui, junto aos staffs do menino, junto aos familiares do menino e o próprio jogador, o Marcos Leonardo. Lembra que o Dracena falou? Ele tem uma certa razão de que o Santos não vai ser mais vitrine para nenhum jogador, até nesse ponto ele está certo, só que ao mesmo tempo, ele meio que, entre aspas, gente, ameaçou o jogador, a família do jogador, de aceitar o contrato que está pré-estabelecido, que é aquele valor, e aí, o que acontece? O jogador se sentiu acuado, ou aceita ou não aceita, se não aceitar vai para o time da base, vai voltar para a base. Então quer dizer, o jogador não pegou bem essa fala dele, a família não gostou, e é isso que está pegando. Ainda ele falou que tinha um prazo para responder em 7 dias, já passou 7, 10, já vai para 15 dias, eles não responderam, não vão responder, porque já tem sim clubes que já fizeram proposta para o Marcos Leonardo, não vai ficar surpreso ninguém se ele não aceitasse a proposta do Santos então e já assinar depois um pré-contrato com outro clube, porque tá complicado. O Edu Dracena então foi muito mal nessa situação do Marcos Leonardo com a família e os staffs dele, de falar que ou aceita a proposta final do Santos, essa, tem que aceitar e pegar ou largar, ou se não aceitar, não vai jogar no profissional e vai jogar nas categorias de base. Então eles se sentiram meio que acuados, meio que pressionados a aceitar a proposta do Santos. E o jogador de futebol, a gente sabe que ele quer o melhor para a carreira dele, gente. Eles querem o melhor salário, o melhor contrato,
o melhor plano de carreira, onde pagar mais eles vão, e esse negócio que é formado no Santos, é menino da Vila, mas, meu irmão, a hora que cai lá, mexe no bolso, a hora que estala os olhinhos lá no cascalho, na conta bancária, aí o jogador muda tudo que ele falou, já não é mais santista, já, entendeu? Vocês sabem o que eu tô falando. Então, o Edu Dracena foi muito ruim nesse quesito aí, né, nessa negociação com o Marcos Leonardo. A gente espera que ele aceite então a proposta e fique no Santos, porque senão a gente pode perder um jogador, porque às vezes não foi bem conduzida essa negociação do homem forte do futebol do Santos, que está devendo, sim senhor, precisa melhorar muito e precisa trazer reforços para o Santos Futebol Clube, que o Santos precisa para 2022 vir com um elenco muito mais forte, senão a gente vai correr risco de rebaixamento, principalmente no Campeonato Brasileiro, porque os outros times estão se reforçando, estão cada vez mais fortes e o Santos continua do mesmo jeito. Então, é isso daí que a gente queria falar, ok? Se vocês gostaram do vídeo, dá o likezinho, deixa o comentário de vocês pra gente trocar essa ideia. Um forte abraço, fiquem com Deus. Mais tarde a gente volta ou amanhã com mais notícias do Santos, informações, debate, assim por diante, análise. E um forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, valeu?